Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Felipe Moraes e estou aqui de novo para a gente dar continuidade naquele estudo que nós começamos falando sobre a herança do Senhor. Eu tinha falado sobre o Salmo 127, do verso 3 ao 5, onde diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, e não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Esse salmo é muito lindo porque ele fala que os seus filhos, os meus filhos, os nossos filhos, são herança do Senhor. Eles são como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. E aí ele fala: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Você já aprendeu como que você deve afiar essas flechas? Os seus filhos são como flechas na mão de um guerreiro. E o guerreiro é você, que é responsável por afiar essas flechas. Como que nós afiamos essas flechas? Ensinando o caminho do Senhor. Eles vão estar afiados. Mas uma flecha não pode apenas estar afiada e estar guardada na aljava. Quando for o momento certo, essas flechas precisam ser lançadas. Isto é, os seus filhos precisam, quando chegar à maturidade, quando eles estiverem agora amadurecidos, eles precisam ser lançados. Você já parou para pensar que muitos pais cristãos, eles têm muitos sonhos para os seus filhos? Eles sonham que os seus filhos tenham profissões importantes, profissões onde eles vão se dar bem financeiramente, mas poucos cristãos, eles caem na realidade de que seus filhos precisam também ser enviados para serem missionários. Raramente você vê um pai ou uma mãe dizendo: o meu sonho é que o meu filho vá para o outro lado do mundo fazer missões. Leva o evangelho àqueles lugares mais difíceis. São flechas que precisam ser lançadas. Mas essas flechas precisam ser afiadas. Elas precisam estar andando diante do Senhor. Elas precisam estar com a mente totalmente diferente da maioria. A maioria está conformada com o mundo. A maioria sequer quer sair do lugar onde ele está. Por quê? Porque não foram afiadas, não estão preparadas para serem lançadas. E muito disso é culpa dos próprios pais, que não preparam seus filhos para serem lançados como flechas do Senhor. Afinal de contas, no Salmo 127, versos 3 ao 5, diz que os filhos não são nossas heranças, mas são heranças do Senhor. E o Senhor quer que esses filhos sejam preparados, eles sejam guardados até o tempo certo de serem enviados. Eu li também Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao 9, o Shema Israel, onde o Senhor fala que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. E ele fala que essas palavras deveriam estar em nosso coração, mas também ele diz que você as inculcará aos seus filhos, quando estiver sentado, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Isso significa, a palavra inculcar significa aguçar, afiar, e tem o sentido de ensinar. Quando o Senhor fala isso aponta claramente para que os nossos filhos precisam estar afiados para a pregação do Evangelho. Esse texto está muito relacionado com o texto de Deuteronômio, capítulo 11, verso 18 ao 21, que fala quase a mesma coisa, que diz assim: ponham estas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-na como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem estas palavras aos seus filhos. Deus tem um propósito em que os pais venham fazer um papel de instrutores, de professores, de discipuladores dos seus filhos. Meus irmãos, os seus filhos são a principal responsabilidade que você tem. Você pode ser, hoje que está me ouvindo, pode ser um pastor de 1.000, 2.000 ou 50.000 pessoas, não importa. O seu filho, a sua filha é o principal objetivo do seu ministério, a sua casa. A Bíblia diz: como pode alguém cuidar da casa de Deus se não cuida da própria casa? Não é verdade? Então, esse é o principal objetivo. E muitos obreiros se esquecem desse detalhe. Muitos crentes, de modo geral. O Senhor diz: ensinem essas palavras aos seus filhos. Repetindo, eu estou lendo em Deuteronômio 11, do verso 18 ao 21.
Fala, ensine essas palavras a seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Ou seja, ensine o seu filho o tempo todo. Às vezes, nós cristãos imitamos o mundo, deixando os nossos filhos o tempo todo no entretenimento, ou seja, distraídos com as coisas do mundo, aprendendo nada de útil na vida espiritual. Mas Deus quer que a gente gaste tempo. Vou corrigir a palavra. Deus quer que a gente venha investir o nosso tempo em nossos filhos, para que eles não pereçam. Se nós amamos nossos filhos, nós devemos preservar eles do inferno. Nós devemos ensinar os nossos filhos a amar o nosso Deus. Nós devemos ensinar os nossos filhos a terem temor de Deus. Mas os nossos filhos precisam ver as nossas atitudes, não só aprender com nossas palavras. Como que o seu filho vai orar se ele não vê você orando? Quando um filho vê um pai e uma mãe se prostrando diante de Deus, eles entendem, tem alguém acima do meu pai, tem alguém acima da minha mãe, que eles respeitam, então eu lhe devo devoção também. O seu exemplo fala muito forte. O Senhor continua falando aqui, devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias. Tem um propósito nisso. Deus não está falando para você ensinar à toa, é para que multipliquem os seus dias e os dias dos seus filhos. Não é um plano de saúde que vai aumentar os dias do seu filho. É a instrução correta do Senhor, é o temor do Senhor que vai fazer com que eles venham evitar de cair nas ciladas do inimigo. Entenda isso, há um propósito de Deus em tudo isso. Para que se multiplique os seus dias e os dias dos seus filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. O Senhor está falando para uma nação aqui específica em Israel, no contexto imediato desse texto. Mas isso se aplica para cada um de nós nos dias de hoje. Obedecer ao Senhor atrai bênção. A desobediência atrai sempre maldição. E como fazemos para quebrar maldição? O princípio é muito simples. Se a desobediência é o catalisador, é o que produz a maldição, só tem uma forma de quebrar a maldição: obedecendo. Ensine o seu filho a ser obediente ao Senhor. Ensine o seu filho a ter temor de Deus. Eu queria ler ainda um texto de Êxodo, capítulo 12, do verso 26 ao 27. Eles estavam ali saindo do período da Páscoa e o Senhor fala assim, Êxodo 12, 26 ao 27. Quando os seus filhos perguntarem, olha como que Deus está atento ao que você fala para o seu filho. Quando os seus filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, você tem que saber ensinar o seu filho. É o sacrifício da Páscoa do Senhor, ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Será que você está preocupado em responder os questionamentos do seu filho acerca das coisas da palavra de Deus? Você precisa estudar não só para aprender, mas também para ensinar o seu filho. Deuteronômio 4, do 8 ao 10 diz, o Senhor fala assim, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. E por que Deus está preocupado com isso? Ele agora diz, vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Deus quer que você ensine o seu filho e acabou? Não. Seu filho ficou adulto, mas você ainda vai testemunhar o nome do Senhor, os conhecimentos que Deus te deu para os seus netos. Glória a Deus. Não se esqueça do dia que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, lá no Monte Sinai. Quando o Senhor me disse, Moisés está dizendo, o Senhor me disse, reúna este povo e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que, qual é o objetivo? Aprendam a temer-me durante todos os dias
em que viverem na terra e também ensinem aos seus filhos. Deus quer muito que nós venhamos ensinar aos nossos filhos e nossos netos. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.